Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil, 100% online, realizado pelo Futuro Brilhante e Direito Sem Formalismo. Eu sou o Diego Martins, mestre em Segurança Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA e assessor de juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém. Eu também sou o autor do Passo a Passo para Atendimento de Crimes Sexuais Cometidos contra Crianças e Adolescentes. Ele é distribuído gratuitamente na internet e pode ser baixado no site que está aparecendo aqui na tela. Eu também, graças a todo esse trabalho e o apoio dos voluntários do Futuro Brilhante, eu fui agraciado com a Comenda Paulo Frota de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e fui também premiado com o 3º lugar no Prêmio Patrícia Cioli de Direitos Humanos lá no Rio de Janeiro. Eu também já participei de diversos congressos nacionais e internacionais e aqui vale destacar uma apresentação de artigo científico que eu fiz no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, lá em Portugal. Atualmente, eu estou como coordenador geral do projeto Futuro Brilhante, que tem como objetivo disseminar informações para a prevenção da violência sexual infanto-juvenil e estimular a educação infantil de crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para você ter uma ideia do nosso trabalho, somente em 2019 nós atendemos a 810 crianças com o fornecimento de material escolar. Realizamos 48 ações para a distribuição de 15 mil unidades do Passo a Passo para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes e realizamos 22 palestras sobre esse tema. Hoje eu serei o seu anfitrião aqui do Congresso e nós temos um objetivo bem simples, que é de discutir estratégias para a prevenção de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Como você pôde ver, infelizmente, não existe mais local seguro. A realidade é que a maioria dos crimes sexuais, eles acontecem dentro da própria casa da vítima. Para mudar essa realidade, é muito importante a utilização da ciência, que nós possamos utilizar técnicas testadas e comprovadas para mudar essa realidade. Pensando nisso, eu desenvolvi uma metodologia que eu batizei de TCC em 90 dias. Nela, eu mostro todo o percurso do aluno de graduação que tem interesse em fazer seu TCC sobre crimes sexuais e esclareço dúvidas muito recorrentes, como escolha do tema, como evitar plágio, como utilizar o fichamento para escrever o texto do seu trabalho, entre outras coisas. Ao final da palestra, além de visitar o nosso site para fazer o download dos nossos materiais gratuitos e ver as fotos das ações que já realizamos, você terá uma oportunidade única de se tornar um padrinho ou uma madrinha e contribuir mensalmente para as nossas ações. Eu desejo a todos e a todas um excelente congresso. Oi, gente! Meu nome é Flávia, eu sou terapeuta ocupacional. Eu tenho um histórico de estudo de trabalho aí na área da saúde mental de criança e de adolescente e eu vim para compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência, da minha área de estudo. Olá, eu sou a Paula, também sou terapeuta ocupacional e eu venho trilhando aí um caminho dentro da saúde coletiva, um pouco também voltado para a infância e adolescência e como que na saúde coletiva a gente consegue trabalhar isso. Nós duas trabalhamos no CAPS Infanto Juvenil, daqui da cidade de São Paulo, não vamos falar qual é. Mas a gente queria falar um pouquinho como que é o nosso serviço, né? O que a gente atende lá. O CAPS Infanto Juvenil, ele vem de uma publicação, né? Ele foi regulamentado pela portaria 10.216 do ano de 2001, né? Ele é um serviço de caráter territorial
que vai atender crianças e adolescentes com sofrimento psíquico intenso, né? Sempre dentro de uma lógica do território, partindo da articulação de rede, né? Então a gente não trabalha sozinho, a saúde trabalha junto com a educação, que trabalha junto com a ciência social, que trabalha junto com outras secretarias, para promover espaços para um desenvolvimento de uma infância mais saudável. A gente trouxe como proposta hoje compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre essa nossa vivência, essa nossa proximidade com a área de saúde mental, de criança e de adolescente, né, entendendo que o nosso serviço não é um serviço especializado nos casos de violência, mas que como os casos de violência têm uma relação bastante direta com o adoecimento psíquico, a gente acaba muitas vezes tendo contato com crianças e com adolescentes vítimas das mais diferentes tipos de violência, inclusive da violência sexual. E é isso que a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as questões mais da saúde mental, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão de prevalência, né? Aquilo que a gente tá mais acostumado a ver, aqueles números que aparecem mais. E aí a gente está usando como referência um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, de uma pesquisa que foi realizada entre os anos de 2011 e de 2017 e que foi publicado no ano de 2018. Então ele é um material atual que a gente tem aí em relação a dados de violência. E segundo esse material, 40,5% dos casos notificados, dos casos de violência notificados nesse período, eles foram contra criança e contra adolescente, né? Então a gente vê uma porcentagem aí bastante significativa. E dentre esses casos que foram notificados contra criança e adolescente, foram casos, 76,5% foram casos de violência sexual, né? Então, a gente observa que tem um número grande aí de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecendo no nosso país. E o estudo também aponta para a possibilidade de subnotificação. Então, muitos casos que acontecem e que não são numerados, que não estão dentro dessa porcentagem que a gente está citando. E aí o estudo vai destrinchando bastante todos esses dados de violência de crianças e adolescentes, com aquilo que é mais característico, né? Aquilo que é mais prevalente. E aí ele divide entre crianças a primeira parte e a segunda parte só com os adolescentes. Mas de uma forma geral a gente vê bastante coisa parecida. Então, o sexo que mais é vítima de violência sexual é o sexo feminino, tanto entre crianças quanto entre adolescentes. E com adolescentes, 92,4% é de meninas. Então a gente observa uma prevalência bem menor de meninos. E esse estudo aponta também para um crescimento dos casos de violência sexual entre o sexo masculino. Então, apesar dele ainda ser menor do que o feminino, ele é bastante prevalente. Bastante prevalente não, ele vem crescendo. Na faixa etária das crianças, né, no grupo de crianças, a faixa etária onde mais tem casos de violência sexual é entre crianças de 1 e 5 anos. E no grupo de adolescentes é entre 10 e 14 anos. E o estudo também aponta que talvez essa prevalência maior no grupo de adolescentes seja porque adolescentes se comunicam verbalmente de uma forma mais efetiva que as crianças, e aí acaba que esses números aparecem mais. Com relação à raça, tanto entre crianças e entre adolescentes, o grupo mais acometido pelas situações de violência sexual é o grupo das pessoas negras. Com relação à presença de uma deficiência ou um transtorno prévio, né, na situação de violência sexual, a gente observa que 3,3% dos casos de crianças violentadas tinham esse transtorno, e dentre os adolescentes esse número é de 7,1%. Com relação à região do país onde esses casos foram mais notificados, a região sudeste é que dispara, tanto entre crianças quanto entre adolescentes. E também uma outra semelhança é que essas situações de violência acontecem predominantemente nas residências das vítimas, tanto de crianças quanto de adolescentes. Com relação aos autores das agressões, né, os
abusadores, a maior parte é de pessoas do sexo masculino e de pessoas próximas à vítima, né? Dentre as crianças, os casos são de 37% em que o autor era familiar da vítima, né? Ele era um homem familiar da vítima. E nos casos dos adolescentes, 38,4% ele era ou familiar ou ele era um companheiro, né? Ele tinha era um parceiro íntimo da vítima que foi violentada. Então, esses dados, a ideia nem era focar muito nisso, porque acho que outras palestras vão falar dessa parte, né? Mas dos números, da prevalência, do perfil daquele que é mais acometido, como o perfil também do abusador. Mas a gente quis elucidar isso para de alguma forma trazer e deixar evidente o quanto que isso está próximo da gente, o quanto que esses números são expressivos e o quanto que a gente precisa estar atento, né, para esse tipo de situação. Então, as pessoas que sofrem violência sexual, elas devem ser atendidas pelo SUS, né, em termos de saúde, por um atendimento universal, gratuito, assim como todas as diretrizes do SUS, e multidisciplinar. Acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque às vezes a gente vê dizendo, é o psicólogo que atende esse paciente, ou o médico que atende esse paciente, e a gente trabalha sempre numa perspectiva interdisciplinar. E é mais comum que as equipes que recebem os casos de violência sexual sejam as equipes da atenção básica. Então, qual é a atenção básica? É aquele serviço primário de saúde, aquele dispositivo de saúde que está mais próximo do território, onde tem o médico da família, o enfermeiro da família, os agentes comunitários de saúde que vão de casa em casa para fazer esse cadastro e esse acompanhamento das famílias. Então, é mais comum que os casos de violência apareçam primeiro nessa área de saúde, né? Nessa área da atenção básica, justamente por conta dessa proximidade com o território das pessoas, mas não é comum que outros serviços ou outros dispositivos também sejam acessados com um caso novo de violência sexual, como, por exemplo, as escolas, como também o CRAS. E no nosso caso, né, a gente que atua num serviço de saúde mental, muitas vezes o caso chega direto pra gente. A criança chega ou o adolescente com alguma alteração de comportamento bastante importante, e aí quando vamos colher a história e investigar, se descobre um caso aí de violência dos mais diversos tipos, dentre eles a violência sexual. E aí, nessa linha, né, do que eu tô dizendo sobre como é que muitas vezes essa situação de violência gera um impacto na vida da criança, na vida do adolescente, ao ponto de chegar pra gente, né, que somos um serviço terciário, somos um serviço especializado em saúde mental de criança e adolescente. Muitas vezes chega pra gente esse tipo de caso, a gente trouxe a proposta de falar um pouquinho de quais podem ser essas alterações de comportamento, né? Então, a ideia, a princípio, não é falar de transtornos, né, de transtornos mentais, nomear dessa forma, mas daquilo que está próximo, aquilo que está lá dentro de casa, que o pai e a mãe podem ir observando na alteração de comportamento, ou que os professores vão observando também, que era uma criança de um jeito e de repente ficou de outro, né? Então, a ideia nossa é ir pontuando um pouquinho desses comportamentos. E para isso a gente traz um material do Ministério da Saúde de 2010, que é chamado de Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e Suas Famílias em Situações de Violência. Então, ele traz uma tabela que tem uma série de comportamentos, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, muitas vezes as crianças ou os adolescentes apresentam um choro sem motivo. Então, numa situação normal do dia a dia, a criança fica mais chorosa, a criança parece estar um pouco mais triste, aquilo meio sem motivo, não aconteceu nada, não brigou, não aconteceu nada de diferente, a criança apresenta esse comportamento de maior sofrimento, assim, né? Também é bastante comum que tenha irritabilidade. Então, coisas pequenas que tiram a criança ou o adolescente do eixo, fica muito irritado, fica respondão, agressivo, tem essa característica também bastante comum. Às vezes pode ser que a criança ou o adolescente fiquem apáticos.
Então, assim, fica sem vontade de nada, não manifesta muito bem pelo jeito, pela aparência ou pela fala, vontades, desejos, fica aquela coisa aparentemente vazia e sem vontade. Sentimentos de tristeza constante também é uma característica observada. Às vezes, crianças pequenas, quando são pegas no colo da mãe, do pai, do tio, apresentam um desconforto de estar nessa proximidade do corpo de outra pessoa. Isso também é comum, né, que as vítimas de violência apresentem. Uma baixa tolerância à frustração. Então, a criança quer fazer alguma coisa, o pai e a mãe não deixam, e aí, diante dessa negativa, a criança começa a fazer muita birra, fazer um comportamento que não era tão comum, assim, ela não reage bem quando ela não consegue ter aquilo que ela quer. Esse também pode ser um sinal. A gente também observa uma regressão no desenvolvimento da criança. Então, a criança andava, a criança falava, corria, brincava, interagia, e aí, de repente, a criança começa a ficar mais retraída, não conversa mais tanto com o amiguinho, ela perde aquilo que ela tinha ganho em termos de estágios de desenvolvimento. Em relação à alimentação, crianças pequenas, né, crianças menores podem ter uma alteração na amamentação, então uma dificuldade na amamentar, uma inapetência, uma dificuldade nessa questão alimentar. E aí as crianças, quando são um pouquinho maiores, elas podem ter uma alteração do padrão alimentar. Então a criança que comia uma determinada quantidade passa a comer muito, tem uma compulsão, ou então passa a comer menos, ficar inapetente, também são observadas essas alterações em relação ao padrão alimentar. Também é comum que aconteça, também é possível que aconteça situações de enurese e de encoprese. O que é? Quando a criança já conseguia não fazer mais xixi na cama ou xixi na fralda, já tinha concluído o processo de desfraude, e aí ela começa a perder urina, né? Ela começa a ter esses escapes, ou então a criança segura muito a urina, segura muito as fezes, né? Fica prendendo, e aí chega um momento que tem escape. Então essas alterações também de urina e de fezes também podem ser sinais de alteração de comportamento. Alteração na fala. Então a criança já falava melhor, o adolescente se comunicava bem, se comunicava com outras pessoas, tinha um discurso de fácil compreensão, um discurso coerente, e de repente isso vai se tornando mais frágil, a criança vai diminuindo, né? A fala pode entrar numa situação de mutismo, né? Nos casos mais graves. A gente observa também alteração no sono. E aí, quando a gente fala de alteração no sono, muitas vezes as pessoas pensam em insônia. E é bastante comum que tenha insônia mesmo. A criança demora mais para dormir, ou então acorda no meio da noite, acorda antes do horário. Adolescentes também, bastante comum, mas pode ter também um aumento do sono. Então, a criança, o adolescente, querem ficar só trancados no quarto, embaixo da cama, em cima da cama, embaixo das cobertas. Isso também é um comportamento comum que pode acontecer. Alterações na socialização. Então, aquele adolescente que interagia bem com os amigos, que quando vinha a família em casa brincava com todo mundo, conversava com todo mundo, de repente pode passar a ter uma alteração desse padrão de socialização e optar mais pelo isolamento, né? Ficar mais sozinho em casa, ficar mais sozinho no quarto. Então pode ter alguma alteração aí nessa socialização, nessa interação com os pares, com os amigos da escola. Então, brigas sem motivo podem ser uma característica também de um sofrimento psíquico. A gente também observa os quadros de somatização. Então, aquilo que a criança ou o adolescente não conseguem verbalizar, externalizar de uma forma verbal pela comunicação, pode ser que apareça no corpo, que manifeste no corpo. Então é comum que apareça feridas na pele, que apareçam alergias. Então já virou esse menino de cabeça para baixo, fez um monte de exames e a gente não identifica de onde vem essa alergia, de onde vem essa ferida, essa
coisinha que ele tem na pele, esse pode ser também um sinal de sofrimento psíquico, né? Alguma coisa que tá precisando sair do corpo e que não dá conta de sair verbalmente. Alterações na aprendizagem. Então, também é bastante comum que era uma criança que vinha num desenvolvimento da aprendizagem normal, né? Tinha um bom desempenho, tinha boa aprendizagem, e isso começa a alterar. Então, a criança começa a ficar, ter notas baixas, começa a ir muito mal na prova, fracassa muito em termos de aprendizagem. Isso também é bastante comum que aconteça. Comportamentos extremos de agressividade, de destrutividade, tanto autodestruição quanto heterodestruição. Então, uma raiva tão grande e que motiva vontade de destruir, de quebrar, de que tudo se estrague, de que o próprio corpo, né, sofra os impactos dessa agressividade, né, dessa raiva, dessa necessidade de externalizar essa agressividade. Sensações de ansiedade, né? Aquela ansiedade, aquele medo, aquela angústia, aquela agitação e inquietação podem ser manifestações de um sofrimento psíquico intenso, né? Para crianças e para adolescentes. Também pode ter alterações no padrão do sono, para além de insônia ou de dormir muito, nas questões de pesadelo e um pânico noturno, né? Então, na hora de dormir, um medo que aparentemente não sabe de onde vem, e aí acorda à noite tendo pesadelos que assustam muito, que desorganizam bastante, né, a criança ou o adolescente. Podem aparecer tiques ou manias. Os mais comuns costumam ser os de piscada de olhos ou então de movimento de pescoço. E manias meio compulsivas também. Por exemplo, lavar as mãos diversas vezes, essa coisa mais da limpeza, né? Esse comportamento repetitivo e compulsivo que aparentemente não tem um sentido, é meio desconexo da realidade que a gente está vivendo, que a criança ou adolescente não apresentavam antes. Isso também pode ser sinal de alteração, de sofrimento psíquico mesmo, né? Roer unha, arrancar cabelo também são características que podem acender um sinalzinho de alerta aí pra gente. Baixa autoestima, sentimentos de culpa, de que não serve pra nada, de que é pior que as outras pessoas, aquela postura mais curvada, uma dificuldade no contato visual, uma diminuição do contato visual, a tendência a se manter mais com a cabeça baixa, com a postura mais curvada mesmo. Não é incomum que os adolescentes e até, né, pré-adolescentes apresentem comportamentos automutilatórios, né? Então, uma autoagressão que pode ser das mais diversas formas, de se bater, de se arranhar, de se beliscar, de se cortar. Muitas vezes a gente observa os adolescentes usando, tá um super calor, os adolescentes estão usando uma blusa de manga comprida, calça, que é uma forma, uma tentativa de esconder os ferimentos, né, que são autoprovocados. E essa autoagressão, ela pode ter um desejo de morte nela ou não, né? Ela pode ser uma tentativa de se ferir, ou então ela pode ser um desejo de se matar, né? De cortar veias e artérias principais aí na tentativa de se matar. E os pensamentos de morte, eles podem ser bastante frequentes, né? Planejamento, ideação suicida, ou pensamentos de morte que vão e que vêm, que são talvez um pouco mais frouxos do que uma ideação, um planejamento mais contundente. Também são características que podem aparecer aí num caso mais extremo e grave de sofrimento psíquico. Alterações na atenção, então um déficit de atenção
ou então uma hiperatividade, não necessariamente aquela hiperatividade de que a criança corre para um lado e para o outro, ou o adolescente anda de um lado para o outro, às vezes até dá conta de ficar sentado, mas esse sentado não é um sentado produtivo, é um sentado fazendo coisas, mexendo tudo, olhando de um lado para o outro, que não consegue sustentar uma atenção aí por um determinado tempo, se concentrar numa determinada atividade que tenha começo, meio e fim. Comportamentos de risco. Então, ou comportamento sexual de risco, um adolescente ou uma adolescente aí que passa a se expor sexualmente. Comportamentos de risco, por exemplo, no trânsito. Então, se é um pedestre que anda de uma forma sem proteção mesmo, né? Atravessa a rua na frente dos carros, ou então se é uma pessoa que dirige, que aí passa a correr muito, furar sinal vermelho. Então, os comportamentos de risco que começam a aparecer, parar muito no parapeito da janela, ficar muito perto de grades, assim. Então, podem ser comportamentos de se colocando em risco para essas pessoas que estão com sofrimento acentuado. E uso de substâncias, né? E uso de substâncias ilícitas, uso de medicações em excesso, uso de álcool, uso de drogas ilícitas, uso de cigarro, né? De tabaco de uma forma mais abusiva. Muitas vezes os adolescentes relatam como uma tentativa de fuga, né? Então, eu queria beber para esquecer daquela pessoa, ou daquele dia, ou daquela situação. Ou então queria me drogar para esquecer, como uma fuga mesmo, né? Dessa situação traumática vivenciada. Então, todas essas características, elas podem estar presentes na pessoa que sofreu uma situação de violência sexual. Isso é muito particular. Tem crianças ou tem adolescentes que vão apresentar vários desses sinais. Tem crianças e adolescentes que vão apresentar muito poucos desses sinais. Então, por isso que é muito importante a atenção e o cuidado para esses casos. E quando essas alterações de comportamento, elas têm um impacto bastante importante na vida da pessoa, que talvez é quando isso fica mais evidente, buscar uma ajuda, né? Uma avaliação de um serviço de saúde ou daquele serviço que você tenha mais vínculo, né? Talvez tenha vínculo com a conselheira tutelar, tem vínculo com a agente comunitário de saúde, enfim, buscar esses serviços para esses cuidados, né? Os estudos indicam que os transtornos mentais mais prevalentes nas pessoas, né, que sofreram violência sexual são a depressão e o transtorno de estresse pós-traumático. Então, pode ser que essas crianças e esses adolescentes venham a desenvolver esse transtorno, pode ser que não venham a desenvolver esses transtornos, desenvolvam outros transtornos ou não desenvolvam nenhum transtorno. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar sensível para essas alterações de comportamento, especialmente quando elas aparecem subitamente, né? Então, de um dia para o outro, a criança muda, o adolescente muda, e a gente às vezes tende a encarar como uma birra, adolescente é tudo rebelde, essa criança tá insuportável, tá difícil, e aí a gente vai tendo dificuldade de entender esses sinais que são mais sutis, que podem indicar uma alteração aí, um sofrimento psíquico, na verdade, bastante importante. Né? Então, é importante que as pessoas que convivem com as crianças estejam atentas a esses possíveis sinais e que avaliem a necessidade, a importância de encaminhar essa criança ou esse adolescente para uma avaliação em um serviço de saúde mental especializado, ou então que busque orientações nos demais serviços nos quais tem mais vínculo. E que contem com o apoio das equipes de saúde para ajudar nessa situação, porque não é de fato uma situação fácil, é muito difícil lidar com essa possibilidade do abuso, que dirá quando ele é confirmado, e aí é importante que tenha apoio de equipes especializadas no assunto. Voltei. Agora a Flávia falou bastante sobre esses sinais que a gente pode identificar que algo não vai bem com essa criança, com esse adolescente. Mas, e essa suspeita? O que a gente faz a partir disso? Pensando nisso, e até pela temática da palestra que a gente está propondo hoje, usando esse documento do Ministério, da linha de cuidado, a atenção integral,
de saúde a crianças e adolescentes, né, vítimas de violência. Essa linha de cuidado, ela nos dá um fluxograma de como fazer esse tipo de atendimento, esse tipo de abordagem. Então, qual que é a primeira estratégia que a gente coloca? É o acolhimento. O acolhimento, pela palavra mesmo já diz, é acolher quem chega. Né? Então, é quem chega nesse serviço, pode ser o serviço de saúde, pode ser um serviço de educação, pode ser um familiar que chegou de fora e notou que algo está diferente. Então, a gente vai receber essa criança, esse adolescente, essa família, de uma forma muito empática. E a gente vai valorizar essa forma empática e essa forma respeitosa, tá? E igual eu falei, não precisa ser feito necessariamente por um profissional de saúde, né? Mas ele pode ser feito por outros serviços de vários setores da assistência e que fazem acompanhamento de crianças e adolescentes, tá? Dentro desse acolhimento, o que nós, enquanto adultos, que estamos recebendo, né, uma criança que tá diferente, que tá com alguma suspeita de que algo ruim, que algo diferente, que algo não esperado está acontecendo, o que a gente deve fazer e como abordar, né? Então, a gente evita posturas mais diretivas, né? Então, a gente dá preferência para usar perguntas mais abertas e menos diretivas no sentido de perguntar o que está acontecendo, né? E a gente tem que tentar também evitar confrontar dados. Estamos vendo uma criança, por exemplo, visivelmente machucada, né? Com hematoma, e ela não consegue explicar de onde veio e de onde não veio. O responsável chega no serviço também para explicar o que está acontecendo. Afinal, chamamos todo mundo para conversar. A gente não confronta. Ele tá falando uma coisa, você tá falando outra. Porque a gente vai perdendo assim, podemos perder, e é o que não dá para acontecer, é perder a confiança dessa criança, desse adolescente que nos está trazendo alguma situação que ele tá causando sofrimento, tá? A gente tem que, dentro dessa postura acolhedora que a gente tem, a gente se foca, a gente se concentra nessas condições que a criança, da condição e no comportamento que a criança está apresentando. Essa é a nossa preocupação. Se aquilo é verdade ou se aquilo não é, naquele momento do acolhimento não é importante, tá? Pensando que eles estão muito mais assustados do que nós que estamos recebendo essa criança para um atendimento, né? Para uma primeira conversa, para tentar entender o que está acontecendo por aí. Eles estão muito mais assustados do que nós. Então a gente evita esse confrontamento, né, dos responsáveis para tentar construir essa relação de confiança. Pais, familiares, estão percebendo alguma coisa diferente. O que fazer, né? Primeiro momento é um afeto, a gente oferta afeto, né? Seja aí através de construir um ambiente, um espaço, de propor alguma atividade para a criança que ela goste e poder fazer junto com ela, estar ali naquele tempo de qualidade, implicado naquilo, tá? E a gente vai usando dessas estratégias da escuta para tentar descobrir o que está acontecendo. Em nenhum momento a gente vai conseguir expor com essas palavras: me conta o que está acontecendo, me conta o que aconteceu, quem te machucou, porque isso pode afastar um pouco a criança e principalmente a gente fica nervoso querendo saber o que está acontecendo e a gente torna algumas posturas um pouco mais punitivas, né? Dando bronca: se você não me contar, você não vai assistir televisão por tanto tempo, por exemplo. E o quanto isso pode fechar e não permitir que a criança expresse esse sofrimento para nós, né? Então, a gente pode usar de estratégias com perguntas do tipo: como que eu posso te ajudar? O que você acha que eu poderia fazer por você nesse momento? Né? Quando a criança está principalmente nesses picos de alteração de comportamento, tá? Assim a gente protagoniza esse sofrimento, a gente dá voz a essa criança e ela consegue nos dizer, ou tentar, numa relação de confiança, expor o que está acontecendo realmente, tá? Dentro desse acolhimento, ele vai gerar outros tipos de atendimento, tá? Vamos pensar agora no serviço de saúde. A gente fez essa conversa inicial, notou que algo ainda não vai bem, a gente não conseguiu identificar todo o panorama da situação. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um atendimento concreto. Vou dizer atendimento concreto porque é aqui que a gente vai fazer uma anamnese mais detalhada. Vai recolher toda a história de vida dessa criança.
aonde que estava inscrita, onde se não estava inscrita a violência, quais tipos de violência, né? Quais tipos de sofrimento psíquico, quais foram as alterações de comportamento evidentes que foram surgindo ao longo do tempo, tá? Dentro desse atendimento mais concreto, é aí que o profissional, e daí, né, no caso da gente, enquanto profissional de saúde, vai determinar e vai construir junto com aquela família, e com aquela criança, com aquele adolescente que nos pede ajuda, vai construir como que a gente vai conduzir essa situação, né? Então, dentro disso, a gente pode fazer outros tipos de articulação com outras redes de serviço, né? Então, com assistência social, com a escola, conselho tutelar, dependendo do caso, Ministério Público, Defensoria Pública e aí por diante, né? Vara de Infância e Juventude, que vão se desdobrando, né? É fundamental que nós, enquanto profissionais de saúde, possamos possamos entender que não dá para fazer uma coisa sem a outra, não dá para cuidar da criança só na saúde. A criança e o adolescente perpassa diversas áreas, diversas esferas de vida e que a gente precisa de apoio, né? E principalmente de trabalhar em equipe, tanto dentro do serviço de saúde quanto fora da rede da saúde propriamente dita. É importante que a gente possa fazer a notificação dos casos de violência pela ficha de notificação de violência que é, né, pautada, ela não é pautada, é a palavra que eu queria falar, mas tudo bem, que ela é documentada, esqueci a palavrinha, gente, então eu vou ficar falando aqui até eu lembrar, porque a gente pode cortar. A ficha de notificação de violência, ela é, como que fala, gente? Nossa Senhora, que ela é única, ela é universal, não é universal. Unificada? Unificada. Então, a ficha de notificação de violência, ela é unificada e cabe para todo aquele profissional que receber a criança que está, né, que visivelmente, criança, adolescente, família, não importa aí quem está, qual que é a faixa etária, que recebeu, né, que foi vítima de alguma violência, a gente tem que notificar. Para além de criação de dados, mas de criação de políticas públicas voltadas a isso. E depois desse atendimento, ainda depois da notificação, a gente vai dar seguimento ao acompanhamento dessa criança, seja no CAPS, né, no nosso caso, seja na atenção básica, seja vamos preferir um outro serviço, um específico para vítimas de violência que alguns municípios possuem. Aqui em São Paulo a gente tem alguns projetos também que a gente consegue trabalhar especificamente a situação de violência, tá? Mas mesmo assim, isso a gente está falando até agora dos casos suspeitos, dos casos mais concretos que houve aí alguma violência sexual voltada à criança. Mas a gente pode também pensar, e acho que é por isso que a gente veio aqui, né, para pensar em estratégias de prevenir. Como a gente consegue prevenir situações de violência, principalmente a violência sexual contra crianças e adolescentes. Mesmo ainda dentro desse documento do Ministério da Saúde, da linha de cuidado, ela promove, ela pensa, né, junto com dentro da construção da linha, que é extremamente importante, estratégias de promoção de saúde, de promoção da cultura de paz e da prevenção de violência. Ela não pode ser feita por um único serviço, por uma única pessoa, por uma única entidade. Ela é feita por todo mundo, ela é feita por nós que trabalhamos na ponta, ela é feita pelas famílias e suas comunidades, seus territórios onde se habitam. Assim, ela é de fato muito mais eficaz se ela é incluída dentro dessa família, dessa comunidade, tá? O que nós, enquanto profissionais de saúde, podemos fazer para prevenir essas situações de violência? Uma das primeiras estratégias que a gente pensa são as orientações a essas famílias, né, para ressignificar esses laços familiares em prol da tolerância a essas frustrações e a tolerância de momentos de situações de estresse e divergências de opiniões, por exemplo, fortalecendo e ressignificando esses vínculos, tá? É a partir disso que a gente consegue construir um ambiente confortável e confiável para essa criança e esse adolescente se desenvolver, tá? Mesmo assim, a gente também pode, a gente deve apoiar e acompanhar as famílias dessas crianças e desses adolescentes na construção de modos de agir
em modos de educar um pouco mais saudáveis, pensando que muitas vezes essas famílias também viveram, essas mães, esses pais, essas avós, esses tios, essas tias, também viveram situações de violência há tempos atrás, porque isso era uma coisa muito natural, né? A violência ela foi vindo no mundo enquanto política pública para evitá-la, porque foram pensando que as pessoas estavam adoecendo por conta de tudo que, né? Por conta das vivências de violência. Então, se a gente consegue desmistificar e poder dizer, não, assim não é legal, vamos pensar de outro jeito para a educação, para um agir, para viver em sociedade, que não de uma forma de extrema violência, é melhor. Né? E a gente faz isso junto. Não adianta a gente, enquanto profissional de saúde, poder dizer, falar, tem que ser feito assim, se não fizer sentido para aquela família que está recebendo esse atendimento e essas orientações, tá? A gente pode também e deve buscar vários outros profissionais, outros serviços, articulando essas redes de cuidado de proteção à infância e juventude dentro dos nossos municípios, tá? Dentro dos nossos territórios. Também a gente queria ressaltar que é importante, antes dos profissionais, a gente precisa pensar nessas famílias, né? Que acompanham, que têm crianças, que têm adolescentes que sofrem algum tipo de violência. A gente não quer reincidência, a gente quer que isso não aconteça, né? E como que a gente vai prevenir isso? Então, estratégias para fortalecer a resiliência, a capacidade de criança e adolescente em ser resiliente, escutando o que eles têm a dizer, o que eles sentem em determinadas situações em que vivem, que eles possam expressar seus sentimentos, né? E sentimentos diversos, de raiva, de ódio, de amor e de alegria, né? E oferecer apoio para eles, que eles se sintam seguros, que eles se sintam confortáveis dentro de um espaço, fortalecendo aí esse vínculo, essas relações de confiança que são importantes para o desenvolvimento ideal, tá? Mesmo assim, a gente também queria ressaltar que dentro do desenvolvimento neuropsicomotor da criança e do adolescente, é comum que as crianças e os adolescentes explorem seu corpo. Temos zonas erógenas, diversas fases, né, do desenvolvimento infantil, que elas serão estimuladas e não serão estimuladas em determinados momentos, né? Aqui vale uma conversa dos responsáveis com essa criança para não impor limites de não pode fazer isso, mas de poder dizer, olha, talvez nesse momento não seja mais adequado, né? E poder vocês construírem junto, enquanto família, quais são as situações que a gente pode explorar o nosso corpo sexualmente, prazerosamente, e quais são as situações que não é adequado, tá? A gente tem que, enquanto familiar, a gente tem que permitir e a gente tem que ensinar a criança a dizer não, a palavra não, principalmente em situações que ela não se sinta confortável com determinado toque. Vou dar um exemplo. Chegou amigo da família distante que a gente não vê faz tempão. A gente fala pra criança, vai lá dar beijinho, vai lá dar um abraço no tio. A criança fala, não quero. Vai, não deixa de ser mal criado. E a criança tá expondo que ela não quer aquele contato, que aquele contato não vai ser prazeroso, não vai ser de afeto, não vai ser carinhoso. Pra gente tentar valorizar sempre isso. A criança ela deve escolher com quem ela gostaria de trocar, né, afeto e de quem não quer trocar afeto. As crianças e adolescentes, principalmente numa pré-adolescência, né, já entrando na adolescência, uma criança de 10 anos mais ou menos, de 12, 13, 14, elas são extremamente curiosas sobre sexo. É normal, elas têm curiosidade. Como eu vim no mundo? Como fulano veio? Mas como que faz isso? Então a gente tem que estar, enquanto familiar, a gente tem que estar aberto, tem que estar disponível para tentar tirar as dúvidas. Claro que a gente não é obrigada a tirar todas as dúvidas, porque a gente tem nossos próprios tabus. Mas de poder dizer, olha, isso eu não consigo responder, a gente vai ter que achar alguma pessoa, outra, para a gente poder pensar junto. Né? Aí pode ser o professor da escola, muitas vezes, que aí numa aula de ciências, de biologia, que vai poder conseguir responder essas questões.
mais voltadas à sexualidade e ao sexo propriamente dito. Mas cabe a nós, enquanto familiares, poder trabalhar junto com a criança que o sexo propriamente dito, ele é um momento de troca de intimidade, e ele é um momento de respeito, né? Se em algum momento a intimidade foi desrespeitada e as vontades um do outro também foram desrespeitadas, talvez isso não seja mais tão prazeroso assim. É aí que a gente tem que estar aberto para cuidar desse tipo de situação, para orientar, escutar o que nosso filho, nosso primo, nosso sobrinho, quem vem procurar a gente para conversar, tá? E principalmente trabalhar sobre o que é um relacionamento, né? O que é um relacionamento respeitoso, que trazem sentimentos bons, e o que é um relacionamento que já não é tão respeitoso assim e que traz sentimentos com muito sofrimento emocional e muitas vezes sofrimento físico também. Pensando ainda nisso, a gente quis trazer como exemplo 4 livros que podem ser utilizados pelas famílias, ou no momento na escola, ou no momento de grupo terapêutico em algum serviço de saúde, ou no serviço de assistência. Eles são livros para refletir sobre violência sexual em infância e juventude, tá? O primeiro deles é o Pipo e Fifi, chama assim o livro. Ele explica para crianças a partir de 3 anos de idade. É um livro extremamente premiado, ele é um livro brasileiro, as escritoras são brasileiras, elas ganharam prêmios aqui dentro do Brasil e prêmios fora. Se eu não me engano, ele está disponível online, se não der para compra, ele ainda está disponível online. Eu não consegui achar essa informação quando eu fui pesquisar para trazer para vocês. Mas ele vai trazendo, esse livro, Pipo e Fifi, ele vai trazendo conceitos básicos sobre corpo, sobre sentimento, sobre convivência e trocas afetivas, tá? Ele ensina a criança a diferenciar toques de amor e toques abusivos e aponta caminhos sempre para um diálogo e de uma proteção, tá? Um outro livro que também é para ser usado com crianças é o Não Me Toca Seu Boboca. É um livro que conta a história da Ritoca, que é uma coelhinha muito esperta, e ela logo entende que se for suspeito, ninguém deve tocar a gente. É um livro bem poético, ele vai dentro de uma poesia contando e relatando o que é uma situação de violência sexual e o que a gente faz enquanto criança para evitá-la. O terceiro livro que a gente trouxe é O Segredo de Tartanina. Ele foi criado por 3 psicólogas clínicas, e esse livro é um fruto de experiência profissional delas de atendimento a vítimas de abuso sexual. Tanto que o livro, ele deu espaço de construção. A partir desse livro, criou-se o Projeto Tartanina aqui no Brasil. Eu não sei aonde é o certo que elas atuam, eu não encontrei essa informação, mas é um projeto que atua na prevenção do abuso sexual infanto-juvenil. E o livro, ele vai contar a história da Tartanina, que é uma tartaruga que é vítima de agressão. O quarto livro que a gente trouxe para exemplificar essa situação toda é A Mão Boba, é A Mão Boa e A Mão Boba. Ele vai descrevendo também momentos em que uma criança se depara com uma mão boba que quer tocá-la e algumas vezes oferece presentes em troca, o que é às vezes muito comum nas situações de abuso que as crianças e os adolescentes vivenciam, né? Então eu acho que era isso que eu queria falar. Gente, acho que era isso que a gente tinha para contribuir com vocês hoje, né? Para passar para vocês e contribuir com esse evento. Acho que é importante dizer que a gente falou sobre as nossas experiências, né? Muitas coisas que a gente foi trazendo foi daquilo que a gente vem atendendo na prática, que a gente vem estudando, que a gente vem tendo contato. E pode ser que outros profissionais da área contribuam de outras formas, né? Com outros dados. A gente tentou trazer um pouquinho de literatura, mas também um pouquinho de vivência, né? Daquilo que a gente atende todos os dias no serviço que a gente trabalha. E acho que vale dizer também que se não houver um CAPS infanto-juvenil no seu município, no seu território, não há um problema. Há outros serviços que vocês podem contar para apoio, né? E para fazer esse atendimento, para fazer esse diagnóstico, para fazer esse segmento, né, os encaminhamentos possíveis a outros serviços,
né? Então, para tentar dar uma tranquilidade também, que a gente vem falando de uma postura enquanto CAPS Infanto-Juvenil, um serviço especializado em sofrimento psíquico da infância e da adolescência, mas que existem outros serviços também que podem contribuir. E acho que agradecer, foi um prazer poder compartilhar isso com vocês e estamos à disposição, espero que aproveitem o evento. Exatamente. Tchau, tchau.